Fala pessoal, neste módulo nós falaremos sobre a renda mensal inicial do auxílio reclusão. Pois é um benefício também que teve o seu valor aí alterado com a reforma da Previdência e é muito importante que vocês saibam como funciona a renda mensal inicial do auxílio reclusão. Vem para a tela. Olha só, renda mensal inicial do auxílio reclusão. Pois bem, aqui está. Até que lei discipline o valor do auxílio reclusão, ou seja, lei poderá discipliná-la a qualquer momento, mas até que lei venha discipliná-la, seu cálculo será realizado na forma daquele aplicável à pensão por morte. Só que não. A lei diz da forma aplicável à pensão por morte, só que não por quê? Porque ela não tem nada a ver com a pensão por morte. Ela não pode exceder o valor de um salário mínimo. Então, na verdade, se o benefício não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior a um salário mínimo, ele vai ser exatamente o valor de um salário mínimo. Então, na verdade, o legislador aqui, é uma situação curiosa. Ele fala, olha, o auxílio reclusão será pago da mesma forma que a pensão por morte, porém limitado a um salário mínimo. Então, acabou. Esquece a pensão por morte. O valor do benefício hoje, ele é de um salário mínimo. O auxílio reclusão, ele não será inferior ao salário mínimo, mas também não pode ser superior. Ora, qual que é o único número que existe que não é inferior ao salário mínimo e nem superior? É o próprio salário mínimo. Então, gravem isso, o auxílio reclusão, o valor dele, ele é de um salário mínimo, tá bom? E também não estaria errado se a banca dissesse, ora, será calculado nos termos da pensão por morte, limitado a um salário mínimo. Tá certo, é o que está aqui no artigo 117 do Decreto 3.048 de 99, que é o regulamento da Previdência Social. Então gravem isso, pessoal. O valor do auxílio reclusão é de um salário mínimo. E atenção, não é um salário mínimo por dependente do preso, não. É um salário mínimo a ser dividido entre todos os dependentes, tá certo? Então, se ele tiver aí 10 dependentes, habilitados a receber o benefício, é um salário mínimo dividido por 10, cada um vai receber 1/10 do salário mínimo, dependendo do número de dependentes, o valor será sempre o valor do salário mínimo dividido entre os dependentes. Seguindo aqui, ou seja, após a reforma da Previdência e até que lei discipline o seu valor, o auxílio reclusão é exatamente um salário mínimo. No entanto, como vocês já sabem, eu já antecipei, cada dependente que estiver dividindo o mesmo auxílio reclusão poderá receber uma cota no valor abaixo de um salário mínimo, mas a soma de todas as cotas não poderá ser inferior a um salário mínimo, ou seja, o valor global do benefício é um salário mínimo. Então, se tiver só um dependente, ele vai receber um salário mínimo. Se tiver 2 dependentes, meio salário mínimo cada um. Se tiver 5 dependentes, é 1/5 do salário mínimo cada um. E assim por diante. Perfeito? Então, o salário mínimo, ele não pode, o auxílio reclusão, ele não pode ter o seu valor global diferente do salário mínimo. Mas o valor de cada cota de cada dependente aí, o valor da parte do auxílio reclusão devido a cada dependente, esse sim será menor que um salário mínimo quando houver 2 ou mais dependentes, porque ele será dividido, tá bom? Não se esqueçam que o auxílio reclusão é devido a segurados de baixa renda, desde que tenham cumprido a carência de 24 contribuições mensais, é devido a segurados de baixa renda, perfeito? Na verdade, não aos segurados, aos dependentes dos segurados de baixa renda. Então, nós temos 2 benefícios no regime geral que não são pagos para os segurados, são pagos para os dependentes. O primeiro deles é a pensão por morte. O segurado está morto, os seus dependentes é que vão receber. E no caso do auxílio reclusão, o segurado está preso e também são os seus dependentes que vão receber. Cuidado com isso na prova. Se cair na prova, quem recebe pensão por morte e auxílio reclusão não é o segurado, são os dependentes do segurado do regime geral de previdência social. Lembrando que no caso do auxílio reclusão, tem que ser um segurado, um dependente de um segurado de baixa renda. Quem tem que ser de baixa renda é o segurado, não o dependente. Segurado de baixa renda e tem que estar preso em reclusão em regime fechado, como nós já aprendemos. O valor é um salário mínimo a ser dividido entre os seus dependentes. Perfeito?
Nos encontramos no próximo tópico, vamos ter ainda mais alguns assuntos para falarmos sobre renda mensal de benefício. Até lá!